Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro aqui do Projeto Newton. Hoje o nosso primeiro encontro de revisão para a segunda avaliação. Quero dar as boas-vindas aos colegas que estão pelo Zoom. Agradecer a presença do Mylon, que está aqui me fazendo companhia. Bem pessoal, hoje a gente vai dar início à revisão. Tem bastante coisa, né, para fazer. Eu vou resolver exercícios com vocês, uma série de integrais, desde as integrais mais simples, lá de integrais duplas, regiões retangulares, e tentando ir subindo gradativamente de dificuldade, para a gente passar nos temas mais capciosos, né, aquelas questões mais complicadas, com mais detalhes assim, para a gente tentar fazer isso no decorrer da aula de hoje e da próxima. Uma dica que eu acho muito importante para a revisão iremos assumir, sem perda de generalidade, que qualquer pergunta com a palavra sempre, a resposta vai ser não. Então, rho quadrado é sempre x quadrado mais y quadrado? Não. Qualquer coisa que seja com sempre, provavelmente a resposta é não, tá? A gente sempre consegue um contra-exemplo. Então, infelizmente não existe essas regras gerais como a gente gostaria que tivesse. Então, já fica respondido que essa é uma pergunta clássica, né? Sempre que eu faço alguma coisa, mas sempre vai ser assim? Não vai ser sempre assim, a menos de um conjunto de medida nula, tá bem? Então, em geral, a gente vai ter... Mas vamos fazer vários exemplos para ir pegando o que acontece em cada um desses casos particulares. Eu preparei uma lista bem grande de exercícios. Provavelmente eu não vou conseguir resolver todos, mas eu vou tentar resolver ao máximo. Se surgirem dúvidas durante as resoluções dos exercícios que eu vou resolver com vocês, é só mandar aí no Zoom, e o Milo só levantar a mão que estamos aqui, Milo. Vamos lá. Então... Parte 1 da revisão. Eu vou começar com integrais em regiões retangulares. Vou tentar fazer umas não tão triviais. E depois eu vou ir para regiões gerais, coordenadas polares, integrais triplas e por aí vai, tá? Provavelmente eu vou deixar as aplicações mais para a próxima aula, mas uma ou outra talvez apareça hoje. Ok? Vamos começar com uma integral simples, só para a gente recapitular alguns temas importantes. A integral... Não, vamos escrever assim. Vamos calcular sobre uma região R, x elevado a x sobre y dA, tá? Em geral é assim como a integral dupla aparece pra gente. Esse R é um subconjunto do R2, tá? Que é dado pelos valores de x que estão entre 0 e 1 e os valores de y que estão entre 1 e 2, tá? Então, isso foi o primeiro tipo de integral que a gente viu no curso. Essas integrais se dão em regiões retangulares, né? Foi assim que a gente começou o nosso trabalho aqui. Isso daí essa região R é equivalente ao retângulo 0, 1, cartesiano com 1, 2. Tá? Por que eu comecei com essa? Porque isso que já vai permitir a gente observar algumas coisas. A integral sobre R dessa função, ela a princípio é definida, por isso que eu coloquei dA, ela é definida por aquelas somas de Riemann, limite de somas de Riemann, coisas desse tipo, mas desde a primeira aula de integração eu falei para vocês que a gente não ia passar por aqueles somatórios e pelo limite para calcular isso, graças ao teorema de Fubini. A essa altura vocês já devem ter percebido que se não fosse o teorema de Fubini as coisas seriam bem mais complicadas no cálculo 2, mas felizmente esse teorema ele diz pra gente o seguinte, que essa integral, que nada mais é do que o limite daquelas somas de Riemann, daquela forma relativamente complexa,
ela pode ser escrita via integrais inteiradas, integrais simples, integrais de cálculo 1, e que não importa a ordem quando eu estou numa região retangular. Então, essa integral via teorema de Fubini pode ser escrito tanto como a integral de 0 a 1, essa integral vista como uma integral definida de cálculo 1, até integrar de 0 a 1 a função, ou isso, a função que eu obtenho quando eu integro de 1 até 2, a mesma função, x elevado a x sobre y, respeitando os limites de integração, de 1 até 2 quem varia é o y, então isso aqui em dy, e depois em dx. Então é isso que o teorema de Fubini diz. O tal do Fubini. É isso que o teorema de Fubini diz. E, bem, na verdade ele diz mais, né? Ele diz que tanto eu posso calcular aquela integral dupla dessa forma, como eu posso calcular trocando a ordem de integração, então integrando via integral definida de cálculo 1, de 1 até 2, a integral de 0 até 1, de x elevado a x sobre y, dx dy. Então isso é o que diz o teorema de Fubini, só que a gente tem ainda esse caso especial. Em algumas situações eu posso usar um corolário do teorema de Fubini, como se fosse uma versão ainda mais simplificada do teorema de Fubini, mas que só é possível em casos bem particulares, que são aqueles onde a função de x e y se escreve como produto de uma função apenas em x vezes uma função apenas em y. Então isso é o corolário do teorema de Fubini, que só é possível quando eu estou na seguinte situação. Deixa eu fazer um quadradinho aqui. O corolário do teorema de Fubini, ele é possível para o caso onde a minha função de duas variáveis se escreve como uma que só depende de x vezes uma que só depende de y. Nesse caso específico acontece o que eu vou escrever aqui. Essa integral dupla não só é possível ser calculada de forma inteirada, como é possível calcular separadamente tomando produto. Então isso se torna a integral de 0 até 1, não importa a ordem, né? Produto de números reais é comutativo. Então de 0 a 1 de x elevado a x dx, da integral de 1 até 2, de 1 sobre y dy, e essas daqui se calculam da forma clássica. Agora tem mais dois aqui, não é só mais um Milo. Agora eu tenho 3 suportes aqui para me dar um feedback da revisão, tá? Então ela se calcula dessa forma. Vamos calcular. Bem, deixa o quadro 1 lá rapidinho, só para eu observar uma coisa. A integral de 1 sobre y ela é bem imediata, né? A integral de 1 sobre y é ln do módulo. Então, eu vou calcular essa, porque é imediata, vou trocar a ordem aqui, e aí a outra eu vou reescrever. Então vamos para cá. A integral, eu vou escrever primeiro a integral de 1 sobre y, que é o ln do módulo de y calculado de 1 até 2. Essa aqui é a imediata, que era o segundo fator daquele produto. E aí eu vou reescrever aqui para a gente fazer um pouquinho de cuidado, só esse primeiro caso. Integral de 0 até 1 de x elevado a x dx. Essa daqui eu vou calcular. Essa daqui é imediata, né? Quer dizer, já até integrei, só falta aplicar os limites de integração. ln do módulo de 2 é o ln de 2. E o ln do módulo de 1 é ln de 1, que é 0. Então isso aqui fica ln de 2, que multiplica. E aí aqui tem uma coisa importante. Essa é uma integral que se resolve por partes, né? E essa é uma das técnicas de integração que eu vou pressupor que vocês lembram e conseguem resolver. Então, entre técnicas de integração de cálculo 1, as que
possivelmente vão cair na prova de vocês é integração por partes e integração por substituição. Só por isso que eu fiz um pouco mais cuidadoso. Esse tipo de integral vocês estudaram no cálculo 1, é aquela que você usa integração por partes, ou seja, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. E esse u ele pode ser escolhido, essa função u ela pode ser escrita seguindo uma ordem de prioridade dada pelo mnemônimo Liat. É um jeito bom de você decidir quem que você escolhe para ser o u, o restante vai ser dv, onde Liat é logaritmo, funções logarítmicas, funções inversas do tipo arco-seno, arco-cosseno e coisas do tipo, algébricas, que são basicamente polinômios, funções potências, como raízes e coisas do tipo, ou funções racionais, trigonométricas, seno, cosseno, tangente, coisas do tipo, e a exponencial. O mais importante disso é que a exponencial é sempre a última, tendo exponencial ali, ela nunca vai ser o u, então ela faz o papel do dv, então nessa escolha aqui eu vou tomar u como sendo x, o que implica que du é dx, e vou escolher dv como sendo e elevado a x dx, que implica que o v é e elevado a x. Estou fazendo só esse caso para começar bem do básico, tá? Então, usando a integração por partes aqui, eu vou ficar com u v, que é x e elevado a x variando de 0 até 1, menos a integral de v du, mas o v é elevado a x e o du é dv. E o du é dx, desculpa. Ok? Então, isso dá o ln de 2, que multiplica no 0 dá 0, no 1 isso aqui dá e, menos integral de e elevado a x é e elevado a x, então e elevado a 1 menos e elevado a 0, e com e cancela, menos com menos mais, ln de 2. Então até aqui a gente relembrou teorema de Fubini, teorema de Fubini que funciona de maneira totalmente análoga para integrais duplas, triplas, e se em algum momento na vida de vocês tiverem que fazer uma integral quádrupla e por aí vai, sempre vai ser a mesma coisa, desde que a função seja integrável. Em geral, se é contínua, sempre vale. Corolário do teorema de Fubini só funciona quando você consegue quebrar. E aí, se você tem mais variáveis, o que você conseguir separar, você vai poder aplicar o corolário, isso também para integrais de ordem qualquer. Ok? Eu vou fazer mais uma numa região retangular, mas só porque é uma integral que tem uma função aqui que aparece bastante nas mudanças de coordenada, principalmente para coordenadas polares e cilíndricas, e apesar de a gente já ter feito várias vezes, não custa revisar. Eu vou calcular, essa daqui eu já vou colocar direto, não vou escrever a região daquela forma, é a integral de 0 a 2, da integral de 0 até π, de r seno quadrado de θ. Só para ficar na notação que geralmente eu uso mais, eu vou chamar de ρ aqui e dρ. Então esse é um tipo de integral que eu vou calcular, não estou fazendo mudança de coordenada nem nada, mas é um tipo clássico de integral que aparece nas coordenadas polares, por exemplo, né? E aqui é só para chamar a atenção das integrais de seno quadrado e cosseno quadrado, que a gente fez bastante, e isso aparece muito em coordenadas polares e cilíndricas, tá? Essa daqui, de imediato, eu sei que eu posso usar o corolário do teorema de Fubini. Vamos adiantar um pouquinho. E já escrever como produto. Então, é a integral de 0 a 2 de ρ dρ, a integral de 0 a π de seno quadrado de θ dθ. Tem gente, semestre passado, bem, isso é um pouco mais raro, eu mesmo não sei. Tem gente que, ou por fazer muitas vezes, ou por ter uma memória muito boa,
decora a integral de seno elevado a n e cosseno elevado a n. Existe uma fórmula que vale para todo o n, tá? Isso aí, inclusive, está no livro lá de cálculo 1. Eu não sou esse tipo de pessoa que memoriza, então é um pouco complicado, aparece uns n lá. Não é tão relevante que você saiba todas as potências, pelo menos a potência quadrada é importante, essa daqui não precisa decorar quem que é a primitiva, você consegue resolver. Então é só por isso que eu coloquei essa aqui. Essa daqui é imediata, integral de ρ, ρ quadrado sobre 2, no zero vai dar zero, então 2 ao quadrado 4 sobre 2, 2. Essa é a imediata. O importante é o que acontece aqui dentro, né? Em geral, alguém vai gritar arco duplo, né? Essa daqui, o cosseno, é a que funciona pelo arco duplo. E é importante lembrar dessa regrinha, tá? O que usar o arco duplo é que, além da identidade trigonométrica fundamental, que é a que diz pra gente que 1 é igual a escrever na ordem, só para ficar bonitinho. É cosseno ao quadrado de θ mais seno quadrado de θ. Existe uma outra que não é fundamental, mas é muito importante, principalmente no cálculo, que é o cosseno de 2θ, tá? Cosseno de 2θ, que não é cosseno quadrado. Cosseno de 2θ é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Então é importante que vocês tenham isso em mente, caso já não seja algo muito óbvio para vocês, é importante que vocês tentem tornar isso o mais natural possível, que é daqui que sai seno quadrado e cosseno quadrado, tá? O cosseno ao quadrado sairia se eu somasse essas duas equações, e o seno ao quadrado vem quando eu subtraio as duas. E aí o que acontece é que quando você subtrai essa dessa, para encontrar essa integral, o cosseno cancela com esse daqui, fica 1 menos o cosseno do arco duplo por causa desse 2θ aqui, e aí você divide por 2, você fica com seno quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. E aí, se fosse o cosseno ao quadrado, uma coisa que muda é que em vez de menos ficaria mais. Então é desse jeito que você integra essas duas identidades que você usa para integrar o seno quadrado e também o cosseno quadrado, tá? Aí aqui vai ficar 2 que multiplica a integral de 0 a π. Aí você pode quebrar, tá? Vou escrever aqui só. Não vai caber tudo mesmo, então. Sobre 2 dθ. E essa daqui você já sabe resolver, né? Então vamos para cá. Pode deixar aí, pode deixar um pouquinho lá no quadro 2, só para... bem, eu vou quebrar essa integral, a subtração ali, vai ficar a integral de meio dθ de 0 a π, essa é imediata, vai dar θ sobre 2, variando de 0 a π, que no 0 dá 0, então π sobre 2. E aí a outra vai ser menos, agora sim, a integral de 0 a π do cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Vamos para cá. Aí essa daqui é a substituição, né? Essa daqui é quando você chama o u de 2θ, o que faz com que du seja 2 dθ, mas você só tem dθ, então você divide aqui, fica meio du é igual a dθ, aí você tem dθ lá, você troca por isso. Então fica 2 π sobre 2 menos, você vai ter 1 meio que multiplicado com isso vai ficar 1 quarto, então 1 quarto da integral de 0 até π do cosseno de u du. Ah tá, aí aqui de novo tem um cuidado, né? Qual que é o cuidado aqui? É que se você faz uma integral por substituição, você precisa aplicar a mudança no intervalo de integração, que é basicamente o que faz o papel lá da troca de ordem. Então vai ficar u de 0 até u de π. E aí eu vou calcular embaixo do cosseno de u du. Tem uma pergunta ali no chat. Professor, perdão, eu estava ocupado. Pode repetir como
lidamos com o cosseno de 2θ. O cosseno de 2... tá, aqui. O que vai acontecer com o cosseno de 2θ? Cosseno de 2θ não é direto, mas você observa que se fosse cosseno de u, você conseguiria resolver. Então, esse é o caso clássico de substituição. Você chama o 2θ de u. Quando você chama 2θ de u, aí você deriva, você vai ficar com du é igual, derivando isso aqui em relação a θ, 2dθ. Aí tá. Só que você aqui na integral só tem um θ, né? Você não tem um 2. Então você deixa o dθ e passa o meio para cá, ok? Se torna aquilo. O cuidado que vocês precisam ter nessas integrais definidas, e todas as nossas integrais aqui são definidas, é que se você vai resolver por substituição, ou você encontra a primitiva e aplica e volta, né, para a variável, ou você precisa aplicar nos limitantes de integração, tá? Tome muito cuidado com isso, porque isso é um erro que não é nem de não entender, é correria mesmo. Você está fazendo, você quer ir logo para a próxima questão, já chegou na parte mais fácil, você acaba esquecendo coisas simples. Então, ou você resolve como uma integral indefinida e coloca a primitiva de 0 a π, ou você aplica nos limitantes de integração. Vai ficar 2 menos 1/4. Esses limitantes de integração, o de 0, 2 vezes 0, 0. O de π, 2 vezes π, 2π, cosseno de u, tudo isso para dar 0, né? Mas vamos fazer. Aí tá, isso daqui, integral do cosseno é seno de 2θ é 0, seno de 0 é 0, 0 menos 0, 0. Então tudo isso aqui é 0. Então fica 2, cancela com 2π. Ok? Então essas foram as simples. Pode acontecer de a substituição ser mais tranquila de resolver do que voltar a x, né? Sim, sim. Em geral é isso, tá? Eu geralmente acho bem mais fácil aplicar do que fazer a conta separada e voltar, porque aqui você vai direto, tá? É bem mais, eu acho bem mais simples, mas é porque tem gente que aprende de um jeito e acaba fazendo sempre daquele jeito. Então, se for o caso, o mais importante é acertar, né? Literalmente. Por que ficou 2π? É porque as integrais definidas, elas são assim, tá? Só uma coisa que às vezes passa meio batido no cálculo 1, ou vocês mesmos não percebem. Pode ser que não foi dito, ou que vocês não perceberam quando foi dito. Quando você vai integrar algo assim, f de u de x, u' de x dx, a mudança de variável em integrais, o que faz é trocar isso daqui, quando é uma integral indefinida, tá? Quando é integral indefinida, você troca isso por f de u du. O que você está observando aqui é a regra da cadeia, tá? É o fato de que se você deriva u de x, se você deriva vai ficar du aqui, né? E isso vai ser u' de x dx. É mais ou menos isso que você está usando, só que geralmente a gente deixa esse cara aqui subentendido, né? Então você está usando basicamente isso. Só que quando a integral é definida, isso aqui é integrais indefinidas. Mas integrais definidas é basicamente o teorema de mudança de variável, só que para integrais simples. Então, quando você vai fazer isso, você tem que aplicar os limitantes de integração. Se você estivesse assim, bem, você tem um intervalo de integração, e esse intervalo está em x, só que você quer passar a sua integral para u. Observe que é a mesma coisa, só que no cálculo 2 a gente tem dx, dy, eu quero passar de dρ, dθ, eu pago um preço. E um dos preços que eu pago é ter que ir para a região de integração correspondente à mudança de variável. Então, em integrais definidas, isso se torna f, u de a até u de b, de f de u du. Entendeu? Isso daqui, só para exemplificar, para não ficar uma coisa muito abstrata, o que eu estou dizendo é que se você vai integrar seno
de x quadrado 2x dx de 0 a raiz de π, por exemplo. Bem, essa daqui, vamos deixar sem limites primeiro. Se você vai resolver isso aqui sem limites de integração, indefinida, o que você faz? Você chama o x quadrado de u, o du vira 2x dx, certo? Aí você passa daqui e aí você diz, não, isso aqui é a mesma coisa que integrar seno de u du. Não é isso que vocês fazem em substituição? Troca x quadrado por u, nem parece um u, mas é. Integra. Só que aí quando você quer fazer ela a indefinida, o que o professor de cálculo falava? Não, mas você começou em x, tem que devolver em x. Aí você vai, integra, isso aqui dá menos cosseno, aí você, menos cosseno de u, tem uma constante de integração, você troca u pelo x quadrado, não é? Só que o problema é que se você está com uma integral definida, aí você estava variando de 0 a raiz de π. Aí você tem seno de x quadrado 2x dx. Essa aqui é uma integral definida, você não está procurando a primitiva, você está procurando um valor, um número. Mas quem variava de 0 a raiz de π era o x, e você quer integrar em u. Mas se o seu u é x quadrado, então o seu u não varia de 0 a π. O seu u varia de 0 ao quadrado a raiz de π ao quadrado, certo? Então aqui você tem que aplicar, então você vai ficar de 0 a π, e aí sim de seno de u du. E é claro que fazer isso é mais fácil do que encontrar a primitiva e aplicar as limitações de integração. Tá bem? Ficou claro? Cosseno ao quadrado A. Cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é a mesma coisa, tá? Só que aí em vez de menos ficaria mais. O que na prática não muda em nada, porque você está subtrair 0 ou somar 0 dá na mesma coisa. Tá bem? Vamos lá. Então essas foram as simples, né? Essas foram aquelas fáceis, assim. Para não dizer que eu não falei das flores. Agora vamos começar a complicar as coisas. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro uma região triangular, uma região geral, para a gente pegar a prática, tá? Quer dizer, para a gente revisar a prática. Integra sobre D 2xy dA, onde D é o triângulo formado pelos vértices 0, 0, 1, 2 e 0, 3. Tá bem, a integral é mais simples. Mas é que você tem que interpretar a região de integração, tá bem? Acho que é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Ok. O que você tem que fazer? Bem, primeiro você vai ter que entender qual que é a sua região de integração. Vamos, no caso de triângulos, até que compensa o desenho, né? Porque o desenho é simples, vale a pena fazer, vai ajudar bastante. Quem são os pontos? Os pontos são o 0, 0. O 0, 3 e o 1, 2. Vou colocar mais para cá. 1, 2, tá aqui. Tá, então esse é o meu triângulo. Dificuldade número 1 é encontrar qual que é a região de integração, essa já foi superada, né? Então esse aqui é o ponto, ficou meio desproporcional, né? Deixa eu só dar um pouquinho de proporcionalidade para não ficar, já que eu resolvi desenhar. Então 0, 0, 0, 3 e
pode, só aqui eu vou aumentar um pouquinho, ficar aqui. Aí, ficou melhor. Tá bem? Então esse aqui é o ponto 1, 2. E essa é a região de integração. Tá bem. O que eu tenho que fazer quando eu tenho uma região geral de integração? É sempre, em geral, eu falava para vocês, olha, você tem uma região do plano, você quer integrar sobre ela não é um retângulo, você tem dois caminhos a tomar. Você pode começar encontrando quem que é o seu y máximo e quem que é o seu y mínimo, e observar que para valores entre o y mínimo e o y máximo que você escolhe, você constrói aqui um intervalo de valores para o x. E esse valor, obviamente, depende de em que lugar que você está tomando o seu y, né? Então, os limitantes de integração em x, eles vão variando conforme você vai variando o y do valor mínimo ao máximo. E aí, isso também, você pode fazer ao contrário, pode tomar, então, se você considerasse, não vou conseguir fazer igualzinho, mas se você considerasse uma região e em vez de encontrar o y máximo e o y mínimo, você encontrasse o x mínimo e o x máximo, então mínimo e máximo, você observaria que para valores entre o mínimo e o máximo, quando você toma um x aqui, você mais para cá, quando você obtém um intervalo de valores para o y, e novamente esses valores de y vão variar a depender do x que você escolhe entre os valores mínimos e máximos. Na prática, o que isso quer dizer é que você tem dois caminhos para resolver isso. Você pode encontrar o x máximo e o x mínimo e colocar o y em função, ou encontrar o y máximo e o y mínimo e colocar em função. A região, a integral em si, a função que é para integrar, ela é simples. Então, aparentemente não vai fazer muita diferença na escolha, a integral, a função. Então, vamos tentar observar o que é melhor. Encontrar os x máximos, x mínimo, y máximo e y mínimo é fácil, né? Por exemplo, quem que é o x mínimo? Eu estou num triângulo, a menor coordenada x que eu tenho é 0, ok? Para o x. E a maior coordenada que eu tenho, bem, é um triângulo que vai até o vértice 1, 2, então o maior é o 1. Então, se você fosse limitar em x, seria dessa forma. E aí você precisa colocar o y entre dois camaradas aqui que você vai ter que encontrar. A outra possibilidade, então esse aqui é o caso 1. Teria um caso 2, que é aquele onde você encontra o y máximo e o y mínimo. O y mínimo é 0 e o y máximo é 3. Tá? Então, tá bem. Só que agora vamos ver como é que eu faço para encontrar essas limitações para o y. O que é, fazendo analogia, o que é as variações do y? Se eu estou colocando x independente, o que eu quero fazer é, se eu tomo um x aqui, por exemplo, da onde até onde o y pode variar para esse x específico? Porque é claro que conforme o x vai se movendo, os intervalos também vão mudando. Bem, tem uma equação de uma reta aqui acima e uma equação de uma reta aqui abaixo, e são elas que fazem esse papel. Qual que é a equação dessa reta que está aqui acima? Bem, aqui acima você tem uma reta que quando o x é 0, numa reta x igual a 0 é o coeficiente independente, né? Então, quando o x é 0, dá 3. Então, você tem uma reta y igual ao coeficiente angular que eu quero encontrar, x mais 3, certo? Eu só preciso determinar esse. O fato de passar pelo 3 é porque quando o x é 0, o y é igual a 3. Bem, aí eu uso o outro ponto que eu tenho da reta para encontrar o outro. Quando o x é 1, o y é 2. Então, significa que 2 é igual a m vezes 1, que é m mais 3. Isso vai implicar que o m é igual a menos 1. Ok? Então, significa que a equação dessa reta é
y igual a menos x mais 3. Ok, e dessa daqui, usa a mesma lógica e pensa o seguinte: quando o x é 0, o y é 0. Então essa daqui foi para a primeira. Para a segunda reta, quando o x é 0, o y é 0, então d é 0. Não existe, existe, né, mas é 0. Então você está com uma coisa do tipo y igual, para não usar a mesma letra, eu vou chamar de tx, porque o d é igual a 0. Bem, e quando você está, quando o x é 1, o y é 2, o que significa que o t, então 2 é igual a t vezes 1, que é t, o t é igual a 2, a equação dessa reta é y igual a 2x. Tá ok? Bem, e aí com essas duas continhas que foram feitas, vou só arrastar um pouquinho para cá para eu colocar o y aqui. Aqui é o y igual a menos x mais 3, e essa daqui é y igual a 2x. Você quer ver se está correta, é só você atribuir os valores de x e y que você conhece nessas retas e verificar. Então, o que acontece? Para valores de x entre 0 e 1, você sai desde essa reta que tem coeficiente positivo, que é uma reta crescente, então você vai do 2x até o menos x mais 3. Essa é uma opção de mapeamento para a região, né? Uma forma de você mapear a região integral. Essa daqui, você poderia perguntar, mas professor, a outra não é mais fácil? Desculpa. Essa daqui não é mais fácil? Não, tá? Na verdade, eu nem vou fazer a conta com essa. Mas por que ela não é mais fácil? Observe o seguinte, se você colocasse o y para variar de 0 até 3, o que acontece com o x? Bem, se você tomar um y aqui, vou até fazer o y aqui, o seu x vai variar do 0 até essa reta, certo? Só que tem um problema, né? Porque quando você passar do y igual a 2, a reta é outra. Então, se você fosse usar essa daqui, você teria que quebrar em duas regiões. É semelhante ao que vocês fizeram naquela integral, que tinha uma região toda esquisita. Você não consegue usar uma mesma função para limitar o x aqui e aqui. São retas diferentes. Então, é mais trabalhoso, se quiserem fazer como exercício, mas nesse caso ele só pediu para integrar. Essa daqui já é mais do que suficiente e é mais prática, tá? Então, vamos lá. Já sei a região, o resto fica fácil, né? Nesse caso específico, o mais difícil era a região de integração. Então, integrar sobre d 2xy dA é equivalente a integrar. Bem, primeiro que não tem dependência, então de 0 até 1, da integral de 2x até menos x mais 3, a minha função, que é 2xy, quem varia aqui é o y, então dy, e quem varia aqui é o x dx. Aí aqui é conta. De 0 até 1, não que o resto também não tenha sido conta, mas pelo menos tem um pouco de interpretação, né? Aqui é mais imediato. 2xy, você está integrando em relação a y, 2x se comporta como uma constante, integral de y em relação a y quadrado sobre 2, cancela com 2, fica x vezes y quadrado. Então vai ser x que multiplica. Aqui você pode, vou até escrever assim, ó. Vai ser x que multiplica. Elevado ao quadrado não faz diferença a ordem, então x 3 menos x quadrado menos x vezes esse que é o quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, x quadrado, vezes x, x ao cubo. Então, 4x ao cubo dx. Se alguém não entendeu a continha daqui para cá, eu integrei em y, integral de y em relação a y é y quadrado sobre 2, multipliquei por 2x e apliquei de 2x até menos x mais 3. Foi isso que eu fiz para chegar aqui. Tá? Isso vai se tornar produto notável, fica 9x menos 6x ao
quadrado menos x ao cubo, né? Porque vai ter um x mais x ao cubo. Vai ter mais x ao cubo, aqui tem menos 4x ao cubo, então menos 3x ao cubo dx. Polinômio de 0 até 1. Dá para fazer até aqui, né? Não tem mais necessidade de fazer muito mais coisa. Isso aqui é cálculo 1 e cálculo 1 simples, né? Integral de x quadrado sobre 2, mas o intervalo de integração é 0,1, né? Então, é 9 sobre 2. Integral de x quadrado, x ao cubo sobre 3. O 6 com 3 simplifica, fica menos 2. E integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. No 1 dá menos 3 sobre 4, no 0 dá 0. Então essa continha aqui vai dar 18, menos 8, 10, menos 3, 7. 7 quartos. Bem? Tranquilo? Professor, não poderia separar x de 2x pelo corolário? Não. Em relação a x, fazer a primitiva em relação a y ser apenas y quadrado. Não, tá? Aqui está um ótimo exemplo de quando eu não posso usar o corolário de Fubini. Eu não posso usar o corolário de Fubini quando a minha região de integração não é retangular para integrais duplas ou não é um paralelepípedo ou o paralelepípedo da dimensão em questão para integrais, tá? O teorema de Fubini, ele é baseado numa ideia de uma independência de integração. Tem até a demonstração, eu acho, no livro-texto de vocês, eu não achei tão relevante chegar a fazer. Geralmente, alunos de cálculo 2, a maioria se assusta quando o professor fica demonstrando muita coisa. E também a demonstração não ia... mas o corolário do teorema de Fubini... Não vou demonstrar não, tá? Não fiz antes, não vou fazer agora. Fubini. Ele só funciona quando a sua região de integração, o seu R, ele pode ser escrito da forma AB cartesiano CD. Isso para integrais duplas. Ou... A gente só faz integrais duplas ou triplas, mas pode pensar que isso se generaliza para qualquer dimensão, tá? Essa pergunta é importante porque, classicamente, alunos usam o corolário do teorema de Fubini onde não pode na prova, tá? Eu não sei se porque realmente acham que pode ou porque, vai que cola, né? Mas não pode não. É porque a ideia aqui é que como você está numa região que é retangular, se você pensar, é como se você simplesmente andasse de uma vez nessa linha, faz isso em todas, e depois multiplica pelo que é andar na outra. É como se tivesse uma independência de como você roda nela. Só que o problema é que se você estiver numa região que não é retangular, como é que você faz isso, né? Porque, observa, quando você escreve aqui, vamos supor que aqui é A, aqui é B, aqui, então, sei lá. Aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Observe que se você integrar de A até B em x, é verdade que a função é sempre de A até B. Aqui ela é de A até B, aqui ela é de A até B, aqui ela é de A até B, em todo lugar. Enquanto que se você integrar o que depende de y de C até D, aqui ela vai de C até D, aqui ela vai de C até D, então faz sentido. Por isso que, nesse caso, você pode escrever a integral de A até B, de f de x dx, a integral de C a D de, sei lá, g de y dy.
Faz sentido porque em todo lugar, para todo valor dessa, essa daqui varia de C até B. Mas aqui não faz sentido, né? Porque, sei lá, o Y varia, vamos dizer que ele varia de C até D. Mas o X, aqui ele varia de um cara A até um cara B. Aqui ele já varia de um cara I até um cara F. E cada um é um ponto diferente. Então não faz sentido que seja o produto de um pela outra. Entendeu? Eu sei que você já tinha, imaginei que você já tinha entendido bem antes. Eu só quis fazer porque essa dúvida é comum, tá? Essa dúvida é comum e é um erro clássico. Então, eu imaginei que na hora que eu escrevi o corolário aqui, que você já tinha entendido por que não valia. Mas eu quis fazer até o final para deixar o raciocínio redondinho. Deixa eu ver alguma coisa. Ah, tá. Alguém. Não tem porque. Pessoal, é normal que essas dúvidas, tá? São todas dúvidas clássicas. Isso faz um certo sentido, sim. Ok, próximo exemplo, vamos fazer. Antes de eu passar para coordenadas polares, deixa eu ver como eu estou de tempo. Antes de eu passar para as coordenadas polares, eu quero resolver uma com vocês que teve uma na lista semelhante e eu queria entrar um pouquinho mais nesse tema. E depois eu volto e faço uma de coordenadas polares, tá? É uma integral em uma região geral, mas que você tem que mudar a ordem por causa do tipo de integral. Essa daqui. Então acho que esse é o meu exemplo 3. Integrar de 0 até 1 de 3y até 3 e ax quadrado dx dy. Tá bem? Essa daqui eu sou um clássico. Depende. Não, eu não sei o que do ponto de vista de dúvida, eu acho que ter dúvidas clássicas talvez seja até melhor do que ter dúvidas, eu não sei. Mas não, cara, se você não é um clássico, mas é porque os temas são repetidos, tá? Vamos lá. Qual que é a questão dessa integral em si? Dá para integrar e elevado a x quadrado? Essa função ela possui primitiva elementar? Essa é uma pergunta, né? Dá aquele momento assim de silêncio. É nessas horas que você queria estar pelo Zoom, né? Tô brincando. Não, né? Não é possível. E até uma curiosidade que talvez eu já tenha comentado com vocês. Não essa aqui, mas a menos de certos parâmetros que eu preciso colocar para corrigir, a curva normal ela é baseada na função e a menos x quadrado, mas ela precisa de certos parâmetros para fazer com que a integral de menos infinito até mais infinito seja igual a 1, tá? Curva normal é aquela curva clássica que é usada para calcular a probabilidade de eventos. Você quer saber, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa ter entre 1,80 e 1,90? Então você usa certos parâmetros para corrigir. Basicamente você corrige de forma que esse ponto máximo aqui esteja na média da altura das pessoas. Vamos supor que a média de um brasileiro é 1,70 e pouco, por exemplo. Então você vem aqui no 1,70 e arruma para ela estar com um pico aqui. Existem umas coisas associadas ao desvio padrão, que é como que isso varia e tudo mais. E aí, se você quer saber a probabilidade de alguém ter entre 1,80 e 1,90, você descobre que para uma quantidade muito grande de pessoas, é basicamente integrar a normal, que depende dessa função, mas não é exatamente ela, entre 1,8 e 1,9. Então tem uma área aqui embaixo, né, dessa região, essa integral é sempre positiva, e você usa isso. Isso é basicamente uma ideia, um teorema da matemática, que é o convergência, teorema do limite central, umas coisas assim de probabilidade, que diz que distribuições aleatórias tendem
com um número muito grande de eventos, a se aproximar de uma normal, tá? E aí vocês vão descobrir lá no cálculo numérico que essa função, que é extremamente importante para quase todas essas estimativas da probabilidade, ela não tem uma primitiva elementar. O que significa que não existe funções, combinações de seno, cosseno, polinômio, não existe uma combinação finita dessas coisas que quando você deriva chega aqui, tá? E aí você precisa fazer isso na marra mesmo. Você usa o computador para integrar numericamente, e aí existem técnicas para isso. Então, é uma observação que é importante. Saber que isso daqui não tem primitiva é um negócio muito, muito valioso, porque tem gente que tenta, tá? Tem gente que vai, será que se fizer por substituição, uma coisa aqui, outra coisa ali, não dá, tá? Isso aí não é possível. Isso, o cálculo numérico, ele tem técnicas para aproximar muito bem esse tipo de integral. Ok, então não é possível. Se não é possível, vou parar de fazer? Não, né? Aqui é um daqueles casos que aconteceu na lista de vocês. Não é possível, né? Deixa pra lá, vamos pra próxima. Não, porque essa aqui é uma questão importante, você tem que fazer ela. E aí, o que você imagina é que se não é possível integrar direto, provavelmente eu quero que troque a ordem de integração, né? E por que eu coloquei essa? Porque, em geral, a gente sai da região para construir os limites. E, às vezes é difícil sair dos limites para construir a região, tá? Então, vamos fazer isso. Vocês já fizeram na lista, mas vai que não fizeram, né? Vamos fazer aqui. Eu estou na região onde o y varia de 0 até 1. E o x varia onde? Limitante superior do x é 3. E você tem um limitante inferior para ele, que é 3y. Se você pega a reta x igual a 3y, bem, uma das formas de você verificar por onde que isso passa é olhando, bem, quando o y é 0, o x é 0. Quando o y é 1, já que o y varia de 0 até 1, quando o y é 1, o x é 3. Não está bem aqui. Então você tem essa. Essa reta você sabe. Aí você quer saber se você está acima ou abaixo, você observa que o que barra o seu x é o 3. Então o seu x varia dessa reta até essa reta horizontal. Sua região de integração é esse triângulo. Bem, mas desse jeito eu não consigo resolver. O que eu preciso fazer? Eu preciso trocar a ordem de integração. Para trocar a ordem de integração, isso aqui acontece. Então, a princípio, a região de integração era y entre 0 e 1 e x entre 3y e 3. Eu quero reescrever isso. Se o y estava independente, eu deixo o x independente agora. Então, eu observo que o x ele varia do 0 até o 3. Esse passo é o passo mais imediato. Você olha mesmo no eixo que você está considerando e vê qual que é o menor valor que tem pontos do seu conjunto que satisfaz, qual que é o maior valor. Esse é o imediato. O mais difícil é o outro, né? O que acontece com o y? Aí você olha aqui, quando você coloca um x entre 0 e 3, o y sai. Independente de onde você coloca o x, ele sai do 0. E ele bate aonde? Nessa reta. Quem que é essa reta para você escrever em função do x? Você usa, essa reta era a reta x igual a 3y. Se x é igual a 3y, você inverte, né? Então, o y é igual a x sobre 3. Então, ele vai até no x sobre 3. Ok, se é possível é nesse, né? Já que nesse não era possível. Então, aí sim você pode usar o corolário, aí sim você pode usar o teorema de Fubini, porque você remapeou a sua região. Então, você passou por uma integral que vai de 0 a 3 em x, e em y vai de 0 a x sobre 3, e elevado a x quadrado, só que agora dy dx. Pelo menos dá para andar um pouco, né? Antes não dava nem para fazer nada, agora dá, porque em relação a y, 3x quadrado é uma constante, então a integral é de 0 até 3, e elevado a x quadrado, que é uma constante, a integral de dy em relação a y é y,
No zero dá zero, então e é x quadrado que multiplica x sobre 3 dx. Aí acabou, né? Essa é fácil. De novo eu caí numa exponencial vezes uma algébrica, substituição trigonométrica. Quer dizer, desculpa, a integração por partes, tá? Não, substituição, né? Porque tem x quadrado. Acho que hoje não foi nem porque eu não tomei café. Acho que hoje eu tomei café demais. Eu tô meio pipocando. Tá bem, então aqui é substituição. Você chama x ao quadrado u de x ao quadrado. Então du é igual a 2x dx. Você não tem um 2, então du sobre 2 é igual a x dx, que é o que você tem. Então vai ficar, essa é a integral. E de novo, né? Observem que eu usei uma função u para mudar as variáveis, e a minha integral era definida. Eu preciso aplicar u nos limitantes de integração. U 0 ao quadrado, 0. 3 ao quadrado, 9. Aí vai ficar e elevado a u. X dx, tinha um 3 aqui embaixo. X dx eu troquei por meio, então multiplica aqui por um 2, vezes o du. Aí sai, né? Aqui fica 1/6. Integral de e elevado a u, du é elevado a u, variando de 0 a 9, o que é igual a 1/6 de e a nona, menos e a 0, que é 1. Deixa aí no quadro um pouquinho, deixa eu ver se surge alguma dúvida. Na manipulação do intervalo ali. O que acontece? Deixa eu ver só qual que é a manipulação do intervalo. Você está falando na integral ou aqui? No triângulo, como é que eu escolhi os limitantes de integração? Ou aqui para 0,9? Na integral? No triângulo. Tá. O que acontece aqui no triângulo? Deixa eu refazer. Vamos lá. Para encontrar o triângulo, o que eu fiz? Vamos fazer da seguinte forma. Apago isso aqui. Isso daqui é o que está escrito na integral, tá? O y de 0 até 1 e o x, o y de 0 a 1, porque dy está associado com essa, e dx daqui até aqui, tá bem? Então isso é o que está escrito na integral, eu só estou passando para a figura. O y ser de 0 até 1 significa que em y eu vou ter valores que vão desde o 0 até 1. Então esse é o y mínimo, esse é o y máximo, tá bem? Mas eu preciso do x para entender como é que fica o desenho, né? Eu só sei que a figura está nessa faixa. Se eu desenhasse uma faixa aqui, eu sei que toda a minha região de integração está limitada nessa faixa, ok? É isso que essa informação me diz. Aí tá, como é que eu uso a outra informação? O x ser menor ou igual a 3 significa que eu tenho uma reta vertical aqui em x igual a 3, e agora eu sei que a minha região de integração está nessa faixa horizontal, que vai de 0 a 1, e está à esquerda do x igual a 3. O que mais que eu sei? Eu sei que a 3y é a barreira inferior para o x. O que é 3x? Aí você, como é maior ou igual, você olha na igualdade, porque a igualdade é a barreira. O maior é você pegar a região, mas a igualdade representa a barreira. É sempre assim. Então, a igualdade é a igualdade x igual a 3y. Você tem que escrever essa reta. Para escrever essa reta, uma das formas é você coloca y igual a 0. Quando y é igual a 0 na igualdade, fica x igual a 0, porque 3 vezes 0 é 0. Então você tem esse ponto na sua reta. Quando você joga o 1, por que o 1? Porque o 1 é interessante porque é a barreira de cima, né, do y. Então quando você joga no 1, fica 3 igual a x. Então esse ponto aqui é o ponto 3, 1, certo? E aí você tem a região é essa. Bem, o que eu preciso? Então, encontrar a região é essa, tranquilo. O que eu preciso? Eu preciso passar essa mesma região agora para uma variação em x, porque essa daqui
não me permitia calcular a integral. Eu não consigo sair daqui. Foi por isso que eu gastei uns 5 minutos dizendo, essa função não é integrável. Seja com x ao quadrado positivo, negativo, não existe uma função, combinação de funções elementares que você deriva e chega aqui. Então você não consegue sair daqui se você não trocar a ordem. Para sair daqui e vir para cá, a única coisa que eu fiz foi mudar a forma de olhar. Eu estava olhando que o maior y era 1 e que o menor é 0. Em vez de fazer isso, agora eu vou olhar quem que é o maior x. O maior x é 3, porque nesse triângulo não existe nenhum ponto do triângulo que tem x maior do que 3, mas existe com x igual a 3, então o maior valor é 3. Nesse triângulo também não tem nenhum valor de x que seja menor do que 0, mas existe pelo menos o vértice que tem x igual a 0, então essa é a limitação do x. E aí, para trazer aqui para o y, aí eu vou ter que olhar mesmo o que acontece dentro do triângulo. Para qualquer valor de x, quando você vai olhando de baixo para cima, você percebe que no triângulo todas as coordenadas y têm y maior do que 0, mas são barradas por essa reta. Você tinha essa reta aqui, no caso da igualdade. Aí você só inverte. Se isso é a reta, mas agora eu quero o y em função do x e não o x em função do y. Então você só inverte e obtém x igual a 3. E aí é que está uma grande dificuldade, né? A gente sabe que, em geral, inverter funções não é simples. Por isso que eu estou tomando casos mais elementares. Aí passou para esse. Por isso que se tornou essa região. Ficou claro, Eduardo Augusto? Cássio Mendonça diz, tem como saber imediatamente quando a integral não é possível ou bem difícil fazer essa troca na ordem ou tem que ficar tentando resolver por meia hora até lembrar disso? Bem, Cássio, a essa altura, deixa eu ver, uma forma, provar matematicamente que essa função não possui uma primitiva como combinação finita de funções elementares, não é algo trivial, tá? Isso é verdade, mas eu falar assim, ó, vou mostrar para vocês que não existe uma combinação finita de funções elementares que você deriva e vem para cá. Qual que é a dificuldade? Em matemática, para demonstrar uma coisa até muito simples, já é difícil, porque eu teria que definir o que é uma função elementar, o que eu vou considerar, então tem uma série de passos para demonstrar isso. Então não é trivial, nem dá para fazer no curso de Cálculo 2. Então isso responde à pergunta do sentido, não dá para saber, não existe uma forma, assim, ó, você bate o olho na função e diz assim, essa função não tem primitiva elementar. Não, porque se vocês lembram lá do cálculo 1, a depender de como foi o cálculo de vocês integraram umas coisas que vocês falaram assim, não é possível que isso é integrável. Aí você vai lá, o professor faz uma manipulação, tira o negócio do bolso lá e integra. Então, não tem uma regra não. O que vocês podem... Aí tá, né? Como que faz? Bem, aí você passa meia hora tentando até lembrar. Só que na prova só cai os casos clássicos, tá? Na prova, se for para cair uma coisa assim... Quais são os casos clássicos? Isso não tem primitiva. Isso não tem primitiva. Isso não tem primitiva. E geralmente esses são os casos clássicos, tá? Qualquer coisa muito fora disso não... tá. E você pode pôr um menos aqui, que não faz diferença. É claro que se tivesse uma, teria outra, tá? O menos nunca foi problema para integrar. Então você pode colocar um menos aí. Você pode... Essas não tem, tá? Se for só, né? Se tiver alguma coisa como apareceu aqui depois, aí tem. Tá bem? Então não tem. Volta para mim um pouquinho, só porque tinha uma outra pergunta que eu ainda não tinha conseguido ler. Eduardo Rafael. Professor, eu poderia mudar os meus limites de integração sem desenhar esse triângulo, apenas fazendo mudanças algébricas? Pode sim. Sempre pode, tá? Se você sair daqui e vir para cá, dá para fazer... O que você faz? Se você não quer desenhar, aplica no 0, vai ficar 0, aplica no 1, vai ficar 3, você já vai obter que o x varia de 0 até 3, e o y você inverte. Algebricamente sai, eu prefiro, inclusive, tá, Eduardo? Por que eu não fiz desse jeito? Porque no caso do triângulo, eu acho que para muitos é mais visual. Se eu tivesse só aplicado aqui, na base
Álgebra, para quem tem pouca prática com a álgebra, parece meio mágica, né? Se você for parar para pensar, você sai fazendo um monte de manipulação e de repente você obtém um monte de coisa. Então, assim, para quem não está habituado com a álgebra, ela parece meio mágica. Tem a frase de um matemático que a álgebra é como se fosse um moinho, mas que sempre te entrega mais do que o que você colocou para ser moído. Então é porque a álgebra realmente tem essa capacidade de, às vezes, dar muito mais, inclusive, do que você espera dela. Então, nesse caso, eu preferi fazer o desenho, mas é possível sim, Eduardo. Tá. E aí, se você não quer desenhar, não tem problema, tá? Se não fizer sem. Uma coisa que é muito da minha. E aí isso é particular de cada professor, tá? Eu me interessei por matemática via Olimpíadas de Matemática. Eu fui por 4 vezes medalhista da UBMEP e a primeira medalha que eu ganhei na UBMEP foi no sexta série, que é o 7º ano de vocês. Por que eu estou contando isso? Porque como foi dessa forma que eu me interessei por matemática, uma coisa para alguém que talvez já tenha feito Olimpíadas é que em Olimpíadas de Matemática, ninguém te fala como que é para você resolver. Ele te dá um problema e você que lute. Então, nesse sentido, a minha forma de ver matemática a matemática tem vários caminhos. Se você encontrar um deles e chegar na resposta correta, desde que o caminho que você tomou seja um caminho real, né, realmente exista aquele caminho, eu considero correto. Então já teve casos de eu elaborar uma questão toda toda desenhada, assim, que eu queria que o aluno tomasse um caminho. Aí o aluno olhou e viu que dava para resolver de uma forma muito elementar, e eu não só considerei totalmente correta, como ainda fiquei impressionado, assim. Esse aluno nunca, tanto é que eu estou contando a história dele, assim. Esse aluno me marcou, porque foi a única, assim, foi numa quantidade grande de provas, e foi uma solução que eu fiquei impressionado. Então eu não tenho essa, não, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito. Não. Se você encontrar um caminho que seja possível resolver, eu considero ok, tá bem? Então, vamos continuar. Tem mais exemplos, vamos parar de conversa. Vocês é bom de papo e eu gosto de conversar, e aí a gente acaba enrolando. Se vocês for dando corda, a gente vai embora. Tô esperando. Eu sei como é, Breno. O Breno tá esperando a medalha dele chegar. Eu sei como é, eu já sofri por isso. Na minha época ainda tinha uma iniciação científica que dava uma bolsa lá. Você não sabe quanto que eu chorava para esperar esse dinheiro chegar. Ô dinheirinho que era bom. Mas na época é o mesmo valor até hoje. A primeira UBMEP foi em 2005. Aí eles davam uma bolsa de iniciação científica que era R$ 100 para alunos de ensino fundamental. Eu descobri que hoje, em 2022, com a inflação do jeito que tá, ainda é R$ 100. Hoje em dia não faz nada. Mas na época era boa. Na época R$ 100, fazia a alegria do moleque. Vamos lá. Vamos fazer uma agora de coordenadas polares. Determine o volume do sólido. Então vamos lá. Acho que é o meu exemplo 4. Determine o volume do sólido limitado pelo cilindro x² mais y² igual a 1, e pelos planos x igual a y igual a z, x igual a 0, z igual a 0 no primeiro octante. A UBMEP é uma coisa legal. Qualquer dia a gente conversa mais sobre isso. Qualquer dia como, né? Se o curso acaba sexta-feira. Mas a UBMEP é uma coisa que eu sempre gostei muito. Tá bem.
Então vamos resolver essa daqui. Deixa eu ver. Esse é o exemplo 5. Ah, tá bom, desculpa. Eu acho que só foram 3, mas tudo bem. Melhor, que aí parece que eu fiz mais. Então, determine o volume desse sólido. Essas aqui já são mais complicadas, né? Eu estou dando a região, você tem que tirar várias informações aí. Uma coisa interessante sobre essa questão é que, escrita dessa forma, você não sabe se é integral dupla ou integral tripla. Uma pergunta, integral dupla ou tripla nessa aqui? Tripla, né? O Gildas faria com tripla, a Raquel fazia com tripla, Eduardo com tripla, a galera aqui tripla também. A verdade sobre essa questão é que fazer com integral tripla ou integral dupla é igual, tá? Por que que é igual? É pelo fato de que a integral tripla cai exatamente na integral dupla quando você considera em coordenadas polares. Isso é uma coisa que é importante entender para ficar bem claro o que é coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas, em geral, são usadas quando daria para resolver com integral dupla em coordenadas polares. Observem o seguinte, bem, em coordenada tripla, vamos começar com integrais triplas e coordenadas cilíndricas. É claro que se for integral tripla, você vai pensar, bem, eu tenho um cilindro aqui, então vamos lá. Como é que isso se comporta? Eu estou no primeiro octante. Primeiro octante é aquele... Essa aqui é uma pergunta boa, né? Porque todo mundo que respondesse ia estar certo. Essa é a melhor possível. Octante. Primeiro octante é aquele onde o x é maior do que zero, maior ou igual, o y é maior ou igual a zero e o z é maior ou igual a zero. E isso te dá informações em coordenadas cilíndricas sobre o θ, né? Observa que o x e o y serem positivos limita o meu θ a 1/4 da volta, né? Então o θ, todo mundo consegue perceber isso? Bem, se eu dou a volta completa, de 0 a 2π, mas eu só estou indo nesse pedaço onde o x e o y é positivo, então eu estou indo do 0 até o π sobre 2, né? 1/4 de volta, ok? Beleza. O raio, ele é variado, bem, do 0 até o 1, né? Então esse é tranquilo também. E o z? Estou fazendo em coordenadas cilíndricas, vou fazer a integral tripla. Então o z, ele varia onde? Bem, a barreira z igual a 0 está bem clara aqui. E a outra barreira é z igual a y. Então ele é menor ou igual ao y, mas o y em coordenadas cilíndricas, estou tomando coordenadas cilíndricas onde o polar está aqui, então x é ρ cosseno θ, o y é ρ seno de θ. Então, isso daqui, y é ρ seno de θ. Então, como uma integral tripla, você quer calcular volume, uma integral tripla só gera volume quando a função que eu estou integrando é constante igual a 1. Vamos chamar esse objeto que eu ainda nem desenhei de um objeto E qualquer, porque eu vou tentar desenhar lá na frente, vocês vão ver porque eu não desenhei, é difícil. A função 1, aí seria dv, mas quando eu passo para coordenadas cilíndricas, eu ficaria de 0 a π sobre 2, de 0 a 1. O ρ, o z, né? Observa que o z tem que ser o mais interno, porque o z depende do ρ e do θ, né? Então aqui ele tem que tomar cuidado. O z varia de 0 a ρ seno de θ. A função é basicamente 1, né? Só que quando eu passo para coordenadas cilíndricas, eu pago um preço, que é o preço do jacobiano, dz, dρ e dθ.
Isso daqui é para a maioria que escreveu coordenadas em integral tripla. O William tinha colocado que tripla ou dupla tanto faz. Faria sorteio, o Eduardo. Não gasta tempo fazendo sorteio não, porque depois vai que é o tempo de você fazer a próxima questão, tá? Mas às vezes é bom andar com uma moeda, né? Você joga no cara ou coroa. Tem muitas situações na minha vida que eu resolvo assim. Mas tá, por que eu tô dizendo que não faria muita diferença? Porque se você tentasse entender como que é esse objeto, aí alguém vai escrever lá de novo. Peguei a referência. Eu acho que essa referência do jogar a moeda, fazer um sorteio, eu acho que ela é mais antiga para vocês são novos. Bem, a região de integração, eu estou considerando aqui um cilindro, ou um quarto de cilindro, né? E eu estou cortando esse cilindro por um plano, que é o plano, bem, aqui é o Z, aqui é o Y, é o plano que tem essa reta aqui como reta diretriz. Então eu estou vindo e cortando aqui, como se fosse uma coisa assim, né? Esse plano aqui, ele está cortando o cilindro uma região, certo? Então, dá para ver mais ou menos como é que é? Pega o cilindro, passa o plano, esse aqui é o plano Z igual a Y, você vai ver que dá uma cortada aqui, tá? E aí, por que eu estou dizendo que é equivalente? Porque se você fosse resolver isso com integral dupla, você ia ficar basicamente aqui, porque essa é a região de base, né? Coordenadas polares, integral dupla. Essa região aqui em coordenadas polares é o θ aqui e o ρ aqui, concorda? Estou nesse pedaço aqui na base, integral dupla. Então, em termos de integral dupla, seria de 0 a π sobre 2, de 0 até 1, da função. Mas quem que é a função? A função é o próprio plano, né? Porque observa que é sobre essa região e o que eu estou integrando é o plano z igual a y. Só que se a função é z igual a y, onde z é a função, z é uma função de x e y. Só que eu tenho que passar para coordenadas polares, porque quando eu mudo as variáveis, eu mudo na função. Então, ρ seno de θ. Então aqui apareceria a função já com as coordenadas mudadas. Eu pago um preço. Isso daqui, não, eu pago um preço, mas não tanto, né? A inflação chegou no cálculo 2. De 0 até 1, ρ quadrado, seno de θ, d ρ, dθ. Mas se você parar para pensar, você não sabe se eu fiz em integral dupla ou se eu simplesmente resolvi a conta, né? Porque isso daqui é exatamente o que acontece quando você integra em z, entendeu? Então, no fundo, as duas integrais são iguais. Isso é uma boa forma de vocês entenderem coordenadas cilíndricas. Agora vamos resolver essa aqui. Tá, então, para a gente fechar essa daí, vou integrar de 0 a π, 0 a 1, ρ quadrado, seno θ, d ρ, dθ. Aí tem um tal de Fubini, né, que disse que isso é a mesma coisa que a integral de 0 a π do seno de θ dθ, integral de 0 até 1 de ρ quadrado d ρ. Integral de seno só tem, deixa eu ver o negócio aqui, tá faltando um sobre 2 aqui, né? Porque senão ia dar errado. Esses são erros clássicos, assim. Eu me identifico muito quando eu vejo alguns alunos que passam de um lado para o outro e esquece um -2 e tal. Eu me identifico porque eu tenho esses problemas de atenção também. Eu fico com dó de tirar uns décimos lá, mas é o meu trabalho, né? Fazer o quê? Vamos lá, integral de seno é menos o cosseno, é os ossos do ofício. Mas que eu fico com dó, eu fico, eu juro. Aí aqui vai dar ρ ao cubo sobre 3, então 1/3, né?
cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1, aí vai ficar menos 1 que dá 1, então dá 1/3. Tá ok? Tranquilo até aqui? Já tá em dólar. Não, se tivesse em dólar ia ser Rho a quinta, né? Rho a sexta quase. Tá bem? Aqui foi. Essa daqui já foi. Vamos avançar para integrais triplas. Pra gente tentar fazer um exemplo. Nossa, o tempo tá voando. É porque eu converso demais e vocês dão corda. Vamos fazer... Bem, integral tripla em prisma, não sei se faz muito sentido. Eu posso começar a próxima aula fazendo uma num prisma, mas vamos fazer umas coisas mais elaboradas. Acho que nos 20 minutos que falta, vamos resolver essa daqui, tá? Depois, na próxima aula, eu vou fazer cilíndricas, esféricas. A gente fez bastante na semana passada, mas eu vou fazer mais. Então, agora exemplo 6. Eu ainda acho que é 5. Vamos calcular a integral de 3x yz dv sobre t, onde t é o tetaedro tetra, né? Tetraedro. Se tiver escrito errado, me corrija aí, tá? Mas é tetra, né? Tetraedro. Dado pelos pontos zero, 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 alfa, zero, 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 beta, zero e zero, zero, gama. A gente está no momento a gente está no momento que ficar falando de alfa, beta, gama já dá até um peso. Daqui a pouco eu tô colocando ômicron, não, mas pensa que é só as letras gregas, tá, pessoal? Fazer isso com as letras gregas foi realmente triste, assim. Eu não sei da onde que tiraram que tem que dar nome de variante com letras gregas. A galera da matemática e da física não ficou muito feliz, não. Aí tá bem. Como é que integra isso? Eu vou dar uma acelerada aqui, pessoal, só pra gente conseguir pelo menos fazer esse exemplo. O rindo de nervoso famoso. Como que é esse tetaedro? Ele é um que passa aqui pela origem e aí tem coordenadas alfa no x, gama no z e beta no y, tá? Então é esse. Isso é uma forma de descrever esse tetaedro. Outra forma é dar um plano. Se eu dou um plano com coordenadas todas positivas, por exemplo, 3x mais 2y mais z igual a 6, por exemplo, isso também fala assim, ó, interseção desse plano com primeiro octante. É o mesmo desenho. Se eu falar esse plano com os planos x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, é a mesma coisa. Como é que você faz daqui para chegar na figura? Você toma x e y igual a 0, você vai ver que o z é 6. Toma o x e o z igual a 0, o y vai ser 3. E toma y e z igual a 0, o x vai ser 2. Você vai encontrando esses pontos que aqui eu chamei de alfa, beta e gama, tá bem? É mais ou menos assim. O mais difícil aqui é só descrever essa região. Isso, se vocês observarem, é um análogo daquela que eu resolvi, só que para um triângulo, né? Tinha um triângulo e aí eu integrei 2xy, aqui eu vou fazer 3xyz num tetaedro. A ideia é bem semelhante, tá? Como eu dei os pontos, eu preciso da equação do plano. Diferente de se eu tivesse dado o plano, né? Se eu tivesse falado quem que é o plano, a equação já sai daqui.
Mas eu não dei o plano, eu dei os pontos. Então eu preciso da equação do plano. Bem, a equação de um plano que passa por esses... Bem, é claro que não passa pelos 4 pontos, né? Não tem como passar por esses 4 pontos. Então, o plano que eu quero é esse plano aqui de cima que passa pelos últimos 3 pontos. Como é que você escreve a equação desse plano? Tem uma equação bem bonitinha, que às vezes é pouco trabalhada na parte de geometria analítica tridimensional, que planos desse tipo tem como equação x sobre alfa, mais y sobre beta, mais z sobre gama igual a 1. De fato, né? Porque se o y e o z é 0 e o x é alfa, 1, e como esse plano passa pelos 3 pontos que eu dei, são 3 pontos não colineares, então tem que ser essa a equação. Então, é daqui que você tira a equação do z, e aí você escolhe, tá? O que você tem que fazer? Essa é a versão tridimensional daquele problema de encontra uma variação, encontra o limite para uma das variáveis, a outra vai ficar em 2 e a outra vai ficar em 3. Quer dizer, e a outra vai ficar livre, né? A última vai ficar livre. Nesse caso aqui, eu vou fazer assim. Eu primeiro vou limitar o z. Limitando o z, eu vou encontrar um limitante do y em função do x e vou deixar o x solto. Mas é só uma das formas, tá? Você escolhe o que te achar mais interessante. Do jeito que eu vou fazer, eu vou isolar o z. Então, observa que z é igual a gama menos x que multiplica gama alfa menos y que multiplica gama beta. Tá? Então, fica essa equação para o z. E aí, bem, então esse é o limitante superior para o z, o inferior é o 0, né? Porque acima é naquele tetaedro. Foi dado lá que era o plano, na verdade que era o tetaedro. Quando você faz isso, para encontrar agora o y em função do x, o que eu fiz, né? Eu escrevi que o z, ele sai desde o 0 e bate aqui nesse plano. Então ele sai aqui e bate aqui nesse plano. Então o z já está limitado em função de x e y. O que eu vou fazer? Vou me restringir agora ao plano. Qual que é a característica do plano? É ter z igual a 0, né? Então se z é igual a 0 naquela equação, você vai ficar com gama menos x... Gama menos x que multiplica gama alfa menos y que multiplica gama beta é igual a 0. Aí você escolhe quem que você quer isolar. Eu vou isolar o y. Então o y vai ficar passando o y para o lado de cá, invertendo, o gama some, vai ficar beta menos x, o gama está dividindo, cancelo, beta multiplicando, beta alfa. Tá? Então essa fica a equação. O que é isso daqui? Isso daqui é essa reta, tá? Aquela equação ali é essa reta limite aqui. Ok? E qual que é a outra barra? É o y igual a 0, né? E aí, bem, o y varia aqui. Quer dizer, perdão, o z varia aqui, o x varia aqui, então o z aqui, o y aqui, o x fica livre. E o que é o x ficar livre? Se você observar, x ficar livre significa que ele sai do 0 e vai até o alfa. Então seria x de 0 a alfa. Como é que fica a sua integral? Então a integral sobre o tetaedro de 3xyz dv é a integral de 0 a alfa, da integral de 0 a beta menos x beta sobre alfa,
da integral de 0 até gama menos x gama alfa menos y gama beta. Isso de 3xyz dz dy dx. Só para não ficar... Deixa eu ver aqui. Tá, eu não vou resolver... Vou deixar como exercício. Mas isso aqui, daqui pra frente é fácil, tá? Vou deixar como exercício, a galera ficou chateada aqui. Tá, essa daqui é fácil, tá, pessoal? Porque quando você integrar o z, vai ficar z quadrado sobre 2. Mas observa que a expressão é meio feinha. Eu tô olhando que eu só tenho mais 9 minutos. Integrar com esse tanto de alfa, beta e gama aqui não vai dar muito certo, não. Se quiser fazer como exercício, eu não vou tacar desse jeito na prova, né? Que é muita sacanagem. Resolve essa daqui, ó. Aquela que eu tinha colocado. 3z mais 2y mais x igual a 6. E o tetaedro formado por isso no primeiro octante, tá? Vai ficar mais simples, só para vocês entenderem. A ideia é a mesma, tá? O que você vai fazer? Essa daqui dá para fazer dentro do tempo. Galera ficou chateada mesmo de eu falar que ia deixar como exercício. O alfa, beta e gama ali são números, pessoal. É a mesma coisa. Vamos fazer essa do... Acho que dá tempo, do 3z. O que é? O que é isso aqui para passar para alfa, beta e gama? É dividir tudo por 6, tá? Se você divide tudo por 6, você vai ficar com z sobre 2, mais... Vou dividir tudo por 6. Y sobre 3 mais x sobre 6 igual a 1. Alfa, beta e gama. É só isso. É só um jeito de matemáticos fazem para deixar as coisas mais bonitas, né? Só que aí era mais bonito quando o alfa, beta e gama não era sinônimo de coisas ruins, né? Mas é só isso, tá? Então você faz, a integral se torna a mesma coisa. É só isso aqui. Então, para resolver, fica... A gente vai fazer as mudanças lá. Seria o x varia de 0 até alfa. Meu alfa é 6, então de 0 a 6. O y varia de 0... Olha, coloca para mim um quadro 3 lá, por favor. Só para eu conseguir acompanhar daqui de cima. Deu? Isso. O y varia de 0. O beta é o que está embaixo do y, então é 3. Menos o x ali tem beta sobre alfa. O meu beta é 3, o meu alfa é 6, então 3 sobre 6, então x sobre 2. E por último o z. O z varia de 0. O gama é 2, menos o x que está sobre gama sobre alfa, 2 sobre 6, 1/3, então x sobre 3, menos o y, que é gama sobre beta. O gama é 2, o beta é 3, 2/3. Então, 2/3 de y. Pronto. Aí você vem para cá, vai ficar com 3xyz na ordem dz, dy, dx. Aí você integra. Agora essa daqui vocês concordam que é fácil, né? Aí sim. O problema era usar alfa, beta e gama. Gerou... Tá, vamos lá. Integral de 0 a 6 da integral de 0 a 3 menos x sobre 2. Integra aqui, eu estou integrando em z, então vai ficar 3xy z quadrado. Eita lasqueira. Tá, ficou mais fácil, mas não tão mais fácil, né? Ô, pessoal, sinto muito, não vai dar tempo. Vai dar tempo não. Dá pra fazer, faz as continhas aí que vocês vão dar conta, tá? 5 minutos, né? Fazer o quê? Sinto muito. Eu termino, se vocês não conseguirem fazer, eu termino ela na quarta-feira. Mas acho que dá pra fazer, né? Só que é muita conta. Tá bem, pessoal? Na quarta-feira, a menos que vocês realmente estejam com muita dúvida nessa daí, pode deixar o quadro lá, só para eles conseguirem copiar.
Aí é só fazer conta, tá? Bem, quadrado aqui dá o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse, menos duas vezes esse vezes esse, duas vezes esse vezes esse, mais duas vezes esse vezes esse, e aí, por isso que eu não quero fazer, porque é grande, tá? Mas não vai cair de jeito na prova, não. Eu juro, prometo, tá? Ah, tende a ser no primeiro octante? Sim. Sim, tá? Não faz, não tem a menor. O primeiro octante é um jeito resumido de eu dizer que as variáveis são todas positivas. Seria muita maluquice chegar lá e falar assim: calcula no sétimo octante. Acho que ninguém sabe muito bem como que é o sétimo octante, nem eu. Eu acho que conta no sentido horário, né? Então é primeiro, segundo, sentido anti-horário e depois desce no sentido anti-horário. Então sim, se for vai ser no primeiro octante, tá? É só um. Os outros são meio de, não são tão clássicos. Então vai ser no primeiro octante, caso caia. Essas perguntas que geralmente envolvem octante, os mais clássicos é o primeiro e o último, que é o oitavo, e o caso do último é aquele onde todo mundo é negativo, tá? Na verdade, não sei. Vai ser o primeiro octante. Se cair, vai ser o primeiro octante. Isso na quarta-feira eu vou fazer uma de coordenada cilíndrica, uma de coordenada esférica. Eu vou tentar terminar os exemplos mais ou menos na metade da aula, para dar tempo de vocês fazerem perguntas sobre coisas que ainda não estão claras, tá? Tal exercício que eu tentei fazer não deu, questão da lista que não ficou clara, questão da atividade de monitoria que eu não entendi, aí eu vou deixar um pouco mais aberto. Dei uma direcionada agora, e aí eu vou tentar dar pelo menos uns 40, 50 minutos da outra aula, só para vocês irem perguntando aquilo que ainda não está claro para vocês, tá bem? Momento de despedida vai ter. Eu sou meio emotivo. Eu sou meio emotivo. Esse negócio de despedida eu não gosto, não. Eu vou sentir falta de vocês. Vocês não vão sentir falta de mim, não, mas eu vou sentir falta de vocês. Vocês são legais. Eu gosto de vocês. Aí não vai ter momento. Provavelmente eu devo passar aqui. Quem for fazer a prova presencial, eu devo dar uma passada aqui antes de começar. E na prova remota eu acabo vendo, tá? Obrigado, Felipe. Vocês também são muito legais. Eu gosto mesmo de vocês, não tô sendo demagogo, não. Eu realmente vou sentir falta de vocês. Vocês são uma turma bacana. Tá bem? E esses caras guerreiros aqui que veio presencialmente, o Maio, nunca vou esquecer o nome dele mais, porque ele é o cara que tá sempre aqui. Tá bem? Mas sem muito, senão eu vou me emocionar. Pessoal, é isso. Uma boa tarde aí pra vocês, final de tarde. Bons estudos, espero que a gente feche bem essa semana, tá? Que todo mundo alcance o objetivo aí da semana. O Jorge te mandou um abraço, Milo. O Milo é famoso, cara, todo mundo conhece o Milo, tá bom? Aí, todo mundo mandando abraço pro Milo. Milo é um guerreiro, Milo tá mais conhecido que o professor da disciplina. Tá bem? Pessoal, é isso. Eu já me despedi 30 vezes, essa é a última. Tchau, tchau, até quarta-feira.